Boa noite, né? Enquanto a gente cantava aquela música, o hino, né? Sou feliz com Jesus, eu me lembrei da história desse hino que me foi contada há algum tempo. Talvez alguns de vocês conheçam essa história, né? De um homem chamado Horácio, e ele era um grande empresário e viveu no século XIX. E aí aconteceu um incêndio em Chicago, e esse foi o primeiro grande knock, né? A primeira grande queda que ele sofreu. E ele perdeu tudo que ele tinha, financeiramente. E não bastasse isso, a esposa e as 4 filhas estavam no navio atravessando o Atlântico, e esse navio colidiu com outro navio, as 4 meninas morreram. E a esposa depois enviou uma mensagem para ele dizendo: sobrevivi apenas eu. E tempos depois, quando ele estava também atravessando o Atlântico, mais ou menos na região do acidente, então o Espírito Santo falou ao coração dele e ele escreveu esse hino: Sou feliz com Jesus. Então, quando nós lemos, quando nós nos deparamos com essa letra que diz, né, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó certo eu estou, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei. Que feliz com Jesus eu sou, eu sempre sou. Então, é uma história, é uma letra carregada com essa história. Não é uma simples afirmação superficial de que eu sou feliz com Jesus, de que nós somos sempre felizes com Jesus, de que sempre seremos felizes com Jesus, num sentido pejorativo da palavra felicidade, como a gente encontra no mundo de hoje. É mais do que isso, não é? É uma felicidade que tem muito mais a ver com uma expressão que nós encontramos nas cartas paulinas, especialmente Filipenses, que é contentamento. A felicidade cristã é contentamento, é a alegria de você experimentar o cuidado de Deus, a alegria de Deus, o prazer de ser em Deus, mesmo quando as coisas vão mal, né? No caso dele, muito mal. E aí a gente lembra também das expressões que Jesus utiliza sobre os felizes ou bem-aventurados no Sermão do Monte. Então ele diz: felizes ou bem-aventurados são os que choram, são os que sofrem, são os perseguidos, são os humildes, são, né, os perseguidos por causa da justiça. E todos esses são felizes porque encontram o sentido para a sua vida e são saciados da sua sede, seja ela qual for, em Deus e somente em Deus. E o que eu quero falar com vocês hoje tem a ver com isso. Eu na verdade, não pedi esse hino, eu pedi a música do Lenine, e o pessoal cantou aqui, e eu agradeço muito, porque tem a ver com o tema de hoje, né? Só peço um pouco de paciência. É uma súplica, né? É um tema súplica, é uma oração. Só peço um pouco de paciência. Lendo o livro Paciência com Deus, do Thomas Halick, que é um autor, teólogo e filósofo tcheco, eu vi que ele usa na epígrafe do livro uma frase que me chamou muita atenção e nela eu gostaria de basear tudo que eu vou dizer aqui hoje. A frase é de um autor chamado Adel Bestavos, e ele diz assim: paciência com os outros é amor, paciência consigo mesmo é esperança, paciência com Deus é fé. Eu depreendo que a paciência, então, tem uma natureza tridimensional, em 3 dimensões. Ela é pessoal porque ela é paciência comigo mesmo. Ela é interpessoal porque existe, então, essa paciência que eu tenho que ter para com os outros. E ela é espiritual, por falta de uma outra palavra eu encontrei essa, porque ela também tem essa dimensão de uma paciência com Deus. Só que essas 3 dimensões, elas estão, como eu vou demonstrar ao longo dessa minha fala, intimamente relacionadas. Por isso,
não somente a terceira dimensão e a dimensão espiritual, tudo é espiritual. Porque tudo diz respeito à nossa vida, né? A nossa paciência consigo mesmo, com os outros e com Deus. Tem uma frase de uma poetisa em que me remete a essa perspectiva da espiritualidade como tudo interligado e tudo interrelacionado, né? Ela disse assim: eu procurei a Deus e eu não o encontrei. Eu procurei a mim mesmo e não me encontrei. Eu procurei o próximo e nos encontramos os três. Então, a espiritualidade, ela é mais do que uma dimensão vertical apenas, ela tem múltiplas dimensões, não é? Ela é a nossa vida toda debaixo da moção de Deus, do seu Espírito, que significa que todos os nossos relacionamentos com os outros, né, conosco mesmo, com o mundo no qual a gente faz parte, compõem aquilo que a gente chama da nossa espiritualidade. Agora, na poesia do Lenine, a paciência, que é o termo que vocês vão ouvir bastante hoje, como eu leio? Eu leio que a paciência na poesia é uma espécie de antídoto contra a pressa, contra a aceleração da vida. Então ele diz assim: eu vou fazer aqui uma espécie de sabotagem contra o velocímetro do mundo. E aí ele diz: eu faço hora, né? Eu vou na valsa. Por quê? Porque a vida não para, mas apesar de que a vida não para, a vida é necessário a gente parar para enxergar que a vida é rara. O que significa dizer que a vida é rara? A vida é frágil, a vida é passageira, a vida é preciosa, e o que ela tem de preciosa, ela também tem de efêmera. Agora, eu acredito, no entanto, que essa poesia toca uma dimensão apenas tópica, superficial da paciência. A Bíblia me ensina algo mais sobre paciência, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. Não é apenas ser zen, ter paz de espírito, estar calmo, porque se é só isso, eu confesso que eu tenho uma certa crise com essa mensagem de paciência como calma apenas, né? Eu não estou calmo, eu raramente estou calmo na minha vida, não é? Então eu estaria em tremendo conflito com a ideia de paciência como apenas calma. É bom ter calma. E eu tento fazer alguns exercícios como mantra de que eu preciso me acalmar, de que eu preciso pensar melhor, de que eu preciso ponderar as minhas escolhas, as minhas decisões. Mas o que a Bíblia ensina sobre paciência envolve, obviamente, calma, como a gente lê em Provérbios, como a gente lê em Eclesiastes, mas é mais do que isso. Eu quero entender que o que a Bíblia ensina sobre paciência tem a ver com constância, com ser constante. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 58, Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. E a constância aqui significa assiduidade, sede assíduos, sede perseverantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é inútil. Num outro texto, Tiago, capítulo 5, verso 11, o autor diz: como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó, e eu vou voltar ao final da minha fala ao exemplo de Jó. E vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Então, tanto Paulo como Tiago estão tentando mostrar para a gente que a nossa fé tem que se basear no exemplo daqueles que foram constantes na obra, constantes na vida, que não é porque foram constantes que não tiveram incertezas, que não tiveram problemas, que não tiveram percalços, mas eles foram constantes, eles se mantiveram firmes, eles perseveraram. Agora, um texto que complementa bem isso é o texto de Hebreus, no capítulo 6, versos 11 e 12, e o autor diz: desejamos que cada um de vós
mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ora, o que ele está dizendo com não vos torneis indolentes? Quem é o indolente? O indolente é o que não sente dor, é o que não sofre dolo nenhum, que é o indiferente. Então não é para vocês se tornarem indiferentes à sua própria dor, à dor do outro, não é para vocês viverem uma vida como alguém inabalável por circunstância nenhuma, mas mesmo passando por tudo isso, ou seja, mesmo não sendo indolente, mesmo sendo capaz de sofrer dor, vocês sejam imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, eu gostaria de definir paciência à luz desta compreensão. Paciência como disposição para permanecer, a despeito das minhas impermanências, das minhas incertezas, das minhas inconstâncias. Paciência como disposição para permanecer, a despeito das minhas impermanências, incertezas e inconstâncias. Então eu retorno à frase do Adel Bestavos e eu quero ressaltar de novo as suas 3 afirmações e explorar um pouco o significado delas. Primeiro, ele diz que a paciência é um sinal de esperança. Paciência consigo mesmo é esperança. Como eu entendo isso? Bom, eu sou um ser em processo, em construção. Eu não estou acabado. Além disso, eu sou fruto de genes, né, de cultura, de outros seres, também em processo e também em construção. No caso, os meus pais, a minha família. E eu herdei, né, deles aquilo que eu sou. Eu herdei do meu contexto familiar e da minha cultura aquilo que eu sou. Não é? O ser humano, vai dizer o Paulo Freire, ele não é. O ser humano, ele está sendo. Então, eu estou caminhando para ser. Eu estou me tornando aquilo que eu ainda vou ser, segundo o projeto de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo alguns ideais que eu tenho para a minha vida. Agora, eu sou essa mistura de coisas que são positivas, de coisas que são negativas. Eu tenho qualidades, eu tenho defeitos, eu erro bastante, eu também acerto. Então, a mistura de seres em processo e construção, que geram outros seres em processo e construção, filhos. Meu filho é isso. Ele tem 5 anos, mas ele já é esse serzinho em processo e construção, e ele vai estar em construção a vida toda. E ele vai, eventualmente, lá na frente, se deparar com os erros do pai dele, da mãe dele, com coisas no gene dele, na personalidade dele, que ele diz, olha só, meu Deus do céu, eu não consigo me livrar disso. Eu estava ouvindo freneticamente nas últimas semanas o CD The Search for Everything, né, a busca de tudo, do John Mayer, que ele acabou de lançar. E ele tem uma música fenomenal, que depois vocês procurem e meditem na letra, muito legal, chama In the Blood, no sangue. E logo no começo da música ele diz assim, ele pergunta, o quanto da minha mãe, a minha mãe deixou em mim? Quanto do meu amor será insano até certo ponto? E esse sentimento de que eu nunca serei bom o suficiente, de que eu nunca sou bom o suficiente, será que sai se lavar com água ou ficará sempre no sangue? Então, isso não dá para sair com água, certamente, é uma ironia da música. Isso também não sai com quebra de maldição hereditária, desculpa quem acredita nisso, assim. Se apregoou e talvez se apregou a isso ainda hoje, né? Você tem que fazer
uma corrente de quebra através da oração, através de uma campanha, e orar bastante para que um vício que um parente seu tenha, um defeito muito grave, alguma coisa que veio no seu sangue, veio com você, hereditário. Então você tem que quebrar. Então, eu já orei bastante para tentar quebrar algumas coisas assim, e não deu certo. Então, talvez eu não tenha fé o suficiente para quebrar as minhas maldições hereditárias. O fato é que está no sangue, o fato é que o meu ser é esse ser, é essa mistura. E eu tenho que lidar com ele todos os dias. E ao lidar com ele todos os dias, eu tenho pelo menos 3 alternativas. A primeira é viver em constante litígio, viver em constante briga com isso que eu me tornei, com isso que eu sou. Me torturando cada vez que eu noto que eu não fui capaz de mudar aquele comportamento, aquela maneira de ser, aquela atitude que eu venho repetindo. Então eu posso me tornar uma pessoa doente por causa disso. A segunda opção é largar a mão, desistir de mim mesmo, me desesperar. Dizer, eu não posso mudar, ou assumindo resignadamente a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou desse jeito, eu não posso mudar. Ou se desesperando de fato, né? Quer dizer, eu não consigo mudar, meu Deus do céu, o que eu faço? Né? E entrando numa maré de desespero e depressão. Ou eu tenho uma terceira alternativa, que é a alternativa de aceitar quem eu sou. Não aceitar resignadamente, né, como quem olha para os seus defeitos, olha para os seus problemas e pormenoriza esses problemas e diz, eles não são problemas. Não, eu aceito quem eu sou, desse jeitinho que eu sou. Mas eu adiciono a esta aceitação a esperança que vem do alto. Sabe por quê? Porque Deus me aceitou do jeito que eu sou. Ele disse, vinde como estás. É assumir, como o apóstolo Paulo, e Paulo, quando escreve isso lá em Filipenses, né, no capítulo 3, os versos 12 a 14, ele já era um homem bastante formado, ele era um homem que tinha escrito a maior parte do Novo Testamento, que já tinha plantado igreja para todo lado e que estava preso por causa da pregação do Evangelho. E ele fala sobre alegria, sobre contentamento, Filipenses é a carta do contentamento, mas num certo momento, quando ele vai falar sobre o ideal, sobre a perfeição, ele diz, eu não julgo ter alcançado, eu ainda estou inacabado, né? Eu não terminei a carreira. Mas quer saber? Eu vou parar de me lamentar, eu vou parar de me condenar por isso. Pelo fato de que eu sou um ser em estado inacabado. Sabe o que eu faço? Quando eu percebo que a minha vida, eu não tenho tudo junto, né? Eu não tenho tudo ainda certinho, do jeito que eu imaginava que tinha que ser, eu reúno os cacos espalhados pelo chão e eu começo de novo. Paulo vai dizer, eu deixo as coisas passadas no passado, e eu sigo em frente, olhando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E eu vou fazer isso todas as vezes e quantas vezes for preciso. Sabe por quê? Porque Deus me ama. Porque Deus quer que eu seja segundo a vontade dEle, mas Ele sabe que isso não vai ser, não vai se dar da noite para o dia. Não vai acontecer de um dia para o outro. Então eu tenho um crédito infinito com Deus, chamado graça, que não existe para que eu faça da minha vida tudo o que eu quero, do jeitinho que eu quiser, mas para que eu saiba que sempre que a minha vida descarrilhar, né, de alguma maneira, sair dos trilhos, se desvencilhar do caminho, eu sei que Ele vai sempre me receber de braços abertos. Sempre há a possibilidade do arrependimento. Se a gente estudar a história das pessoas que caminharam com Deus e homens e mulheres a quem Deus teve como preciosos para Ele, não foram pessoas
não defeituosas, indefectíveis. Foram pessoas altamente defeituosas e muito humanas. Então Paulo diz assim, em Filipenses, lá no capítulo 1, verso 6, ele diz, e eu digo mais, não é? Ele começou uma boa obra em mim, e ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas não ainda. Esse dia ainda não chegou. Então, sabe, eu oro a Deus, pedindo um pouco de paciência comigo mesmo. Mais uma vez, mais um dia, diante de mais uma mancada, e até que Ele venha. E agora eu falo de mim, eu descobri que a melhor maneira de lidar com isso é sendo honesto, é tentando não ser nem menos e nem mais do que gente, não ser nem menos e nem mais do que humano, é admitindo a minha incompletude. Eu estava relendo os textos de um padre francês chamado Michel Coat, e ele, num livro chamado Construir o Homem e o Mundo, ele diz assim, saiba dizer. E eu fiquei pensando, eu ainda estou aprendendo a dizer isto. Mas ele diz, saiba dizer, não compreendo, não tenho força, não sei. E você prestará serviço aos outros, pois os homens têm necessidade de companheiros que reconheçam os seus limites, para que eles possam também reconhecer os seus. Certamente, quando a gente dá esse passo de dizer assim, eu não sei, eu ainda estou tentando descobrir, eu estou reunindo aqui as minhas perguntas para tentar colocar isso diante de Deus e expor isso e tentar descobrir qual é o caminho. Algumas pessoas podem fazer de censores, serem cínicas ou hipócritas e te julgar, mas saiba que também tem outras pessoas ao redor te olhando e esse reconhecimento da sua humanidade, do seu estado inacabado, de que você ainda não terminou, como Paulo diz, pode ser um instrumento de libertação para elas. Os meus heróis, eles são heróis de barro. Eles são pessoas de carne e osso. E eu aprendo mais com os erros deles do que com os triunfos. Porque isso é para mim uma redenção da minha humanidade. Eu me coloco mais em contato com aquilo que eu sou. Não é? E isso me dá esperança. Sobre a qual esse autor fala, né? Paciência consigo é esperança. Segundo, ele também diz que a paciência é uma prova de amor, né? Isso, eu estou fazendo uma leitura daquela frase inicial. De amor ao próximo. Paciência com o outro, paciência com o próximo é amor. O Rubem Alves disse em algum lugar que amar é desejar que o outro exista. Eu tenho a impressão que seja mais do que isso. Então eu fico com uma frase atribuída ao Santo Agostinho, que ele diz assim, amo-te, quero que tu sejas. Amo-te, quero que tu sejas. E aí eu fico pensando nessa frase, e o que significa querer que o outro seja. Né? E querer que o outro seja implica em, primeiro, ser paciente com essa pessoa. Permanecer do lado dela. Enquanto ela está sendo, enquanto ela está se tornando. Respeitando o ritmo da pessoa. Respeitando o seu processo. Né? Porque quando eu digo, eu quero que tu sejas, eu tenho que perguntar, eu quero que tu sejas o quê? Né? Eu quero que tu sejas o que eu quero que tu sejas o que você quer, eu quero que tu sejas o que Deus quer para a sua vida, o quê? Então, nós dizemos muitas vezes, impacientemente, né? Eu não posso acreditar que essa pessoa ainda está presa nessa situação, eu não posso crer que ela ainda está cometendo este erro, não pode ser que ela ainda não tenha superado esse problema. Sabe quando aquele teu outro amigo ou amiga vem dizer para você, né, fofocar, vamos dizer assim, né, sobre a vida do outro e dizer assim, você viu o que aconteceu com fulano, você viu o que Beltrano fez? Eu não acredito. Não pode ser que esta pessoa ainda esteja cometendo esse tipo de erro. Não é possível que ela esteja ainda fazendo isso. Só que querer que o outro seja
é esperar que ele seja no tempo dele, no tempo dela, não no meu. É óbvio e é normal que nós tenhamos grandes expectativas em relação àquelas pessoas a quem mais nós amamos. Eu tenho grandes expectativas em relação a quem eu prezo, em quem eu amo. Mas eu não posso transformar essas expectativas que eu tenho em relação ao outro num fardo que eu vou colocar sobre a vida daquela pessoa, e muito menos numa condição ou numa pré-condição para que eu possa dar amor, para que eu possa me dar para aquela outra pessoa. Como que dizendo, olha, eu tentei tudo, mas eu desisto. Essa pessoa me decepcionou demais, essa pessoa não se tornou aquilo que eu esperava que ela se tornasse. E aí vem esse autor que eu citei há pouco, Michel Coa, e ele lembra o seguinte, ele diz, talvez você já tenha tentado todos os sistemas. Você recomendou terapia para a pessoa, um remédio, uma yoga, você tentou todos os métodos com a pessoa, mas quem sabe você não tentou uma coisa, que é amar gratuitamente. Amar sem esperar nada. Que é o que Deus faz com a gente. Que é o que Deus faz conosco. Agora, ninguém é obrigado a crescer. A gente cresce se a gente quiser. Ninguém é obrigado a crescer, muito menos no meu e no seu ritmo. Crescimento é uma decisão pessoal. Querer que o outro seja é respeitar, por mais difícil que seja, mesmo que muitas vezes discordando do outro, a decisão tomada sobre a vida dele, sobre a vida dela. Será que como cônjuge, será que como filho, que como irmão, como pai, como amigo, eu tenho respeitado isso? Será que quando chegar a hora eu vou respeitar o direito do meu filho de escolher quem ele quer ser? Então é lindo, né, quando ele diz agora, pai, se ele disser, pai, eu quero ser um bombeiro. Mas sabendo de todos os riscos que envolve essa profissão, né? Será que eu vou respeitar o desejo do meu filho lá na frente, ele de fato disser, pai, eu de fato quero ser um bombeiro, eu vou estudar para isso, eu vou trabalhar para isso. Isso é só uma dimensão de escolha do que ele quer ser, e uma parte do que ele será. Agora, eu suspeito que se eu tentar controlar neuroticamente os rumos do meu filho, o que ele vai estudar, qual a profissão que ele vai ter, com quem ele vai casar, isso é um grande tiro no pé. Porque isso significa que eu não acredito, eu não tenho fé na educação que eu mesmo dei para ele. Então, a suma da paciência como amor ao próximo não é quero que tu sejas como eu quero que tu sejas. E sim, eu quero que tu sejas. E ponto final. Eu quero que você seja como você é e eu te aceito do jeito que você é. Não é reconfortante pensar que Deus nos aceita como nós somos? Não é uma espécie de libertação, dizer assim, Deus me aceita do jeito que eu sou. Mas esta libertação é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que ele diz assim para mim, eu te aceito do jeito que você é, ele também está me chamando para aceitar os outros do jeito que eles são. Um amigo meu de São Paulo já disse inúmeras vezes, ele diz assim, quem chama a Deus de pai não escolhe irmão. E eu tenho que confessar a vocês que em muitos momentos da minha vida foi exatamente isso que eu fiz. Eu escolhi irmão. Eu, ignorando o fato de eu estou chamando a Deus de pai, eu escolhi irmãos. Então, querer o bem do outro é querer o bem do outro e pronto, sem forçar a barra. E essa é uma conversão pela qual nós precisamos passar todos os dias. Terceiro, ele também fala que paciência é um ato de fé. Paciência com Deus. Paciência com Deus é fé. Ora, sobre fé nós aprendemos um texto clássico de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que fé é a certeza das coisas que se esperam e segurança, convicção, prova
das coisas que não se veem. Então é meio estranha essa afirmação, né? Ela nos coloca diante de um paradoxo existencial. Como é que eu posso ter certeza do que eu apenas espero? Como é que eu posso provar o que eu não vejo? Eu não sei. Eu não sei. A fé, nesse aspecto, ela não se explica. E se ela se explicar muito, né? Quer dizer, tem uma dimensão da fé que é racional, porque a gente procura entendimento, a gente busca entendimento, a gente vai à palavra de Deus, a gente busca entendimento, a gente lê outros autores que Deus inspirou e a gente busca entendimento, a gente tenta ler as circunstâncias e a gente busca entendimento. Então a fé é fé em busca de entendimento, mas o entendimento humano não explica todos os passos e todos os laços da fé. A fé tem um momento que não se explica. Então, no contexto da paciência, ter fé é permanecer ao lado de Deus, mesmo lutando com Deus. É querer que Deus seja, querer que Deus exista, mesmo quando eu tenho dúvidas. E assim foi com Jó. Lembra lá de Jó? Eu citei o texto de Tiago em que ele diz, vistes a paciência de Jó. E o Tiago não poderia colocar Jó como um exemplo de paciência pacífica, não é? Zen. Os leitores, o público, a audiência de Tiago conhecia bem a história de Jó, tanto que nesse versículo o Tiago não se demora demais em explicar a história de Jó, ele simplesmente cita a história de Jó e o final dessa história. Mas ele não poderia dizer, vistes a paciência de Jó, um sujeito que tinha tudo, mas perdeu tudo e manteve a calma e a paz de espírito o tempo todo. Né? Nós sabemos que esse Jó não existiu. Existiu um Jó moído, existiu um Jó estarrecido, um Jó que se sentiu traído por Deus, ridicularizado pelos amigos, mas que, diante disso tudo, não poderia e não aguentou tudo isso calado. Ele se defendeu, ele disse que ele era inocente, ele não aceitou a ortodoxia evasiva dos amigos, a teologia evasiva deles, que não conseguiram ficar calados, né, por sua vez. O texto de Jó é fantástico, porque no começo, quando Jó estava lá no seu sofrimento profundo, tendo perdido tudo, com chagas pelo corpo todo, os amigos chegam, se aproximam dele, e o texto vai dizer que eles permanecem em silêncio. E quem quebra esse silêncio, depois de um tempo, é o Jó. Depois de alguns dias, Jó quebra o silêncio. Ele já não suportando a dor e não suportando o absurdo da sua ação, ele começa a falar sobre a situação. E ele começa a questionar Deus. E quando ele faz isso, os amigos ficam revoltados, né? Se colocam então como paladinos, defensores de Deus, diz, alto lá, você não pode falar isso de Deus. Coloca aí no Google do seu coração, escreve pecado, que você vai encontrar o problema não está em Deus, o problema está em você. E o diálogo entre eles é o tempo todo Jó tentando mostrar que ele não fez nada de errado, que tem alguma outra coisa inexplicável acontecendo e que era justificável ele estar angustiado como estava, e os amigos dizendo, não Jó, você não está percebendo Jó, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus não deixa ninguém chegar numa situação dessa, se essa pessoa não tiver culpa no cartório, então você tem culpa no cartório. Não é? Então, um momento para mim marcante dessa história, lá no capítulo 21, verso 4, quando ele vira para os amigos, ele diz assim, por acaso eu estou aqui me queixando de algum homem? É algum homem que me queixo? E ele diz, olha para mim, fiquem de queixos caídos, fiquem boquiabertos, olha para a minha situação. Eu não deveria estar angustiado? Não é justificável que eu esteja impaciente? Então, quando Jó pergunta e indaga se é um homem, se é algum outro ser humano, a quem ele está se dirigindo, de quem ele está se queixando, ele está dizendo, não é
não é vocês, o meu negócio aqui não é com vocês, não é com ninguém. Meus amigos, com razão, sem razão, não importa. Eu estou me queixando aqui, é de Deus. E aí, a gente fica sempre tentando olhar para o Jó lá da frente, né? Lá do capítulo 42, para justificar esse Jó aqui. Mas não tem nada que justifique este Jó aqui, a não ser o seu próprio sofrimento e a sua própria dor. E eu fico pensando, a quem mais Jó poderia recorrer nessa hora? Eu estava ouvindo uma mensagem da série sobre provérbios que o Ed Renekiewicz está lançando no YouTube, e ele estava falando algo interessante sobre solidão, e ele dizia que há uma dimensão da dor e da angústia humana, bem como da alegria e do contentamento, que está reservado a lugares da nossa alma que ninguém tem acesso e que ninguém pode ver. Então, sabe, tem uma alegria que só você pode experimentar, que só você pode valorizar e reconhecer. Que isso, se você tentar partilhar com alguém, tentar explicar para alguém, você não vai conseguir. E assim também é com as dores. Nesse lugar de solidão, nós nos encontramos com dimensões da nossa vida, de alegria, de contentamento, de dor e de tristeza, que não pode ser compartilhado, né? Que são irrepetíveis. Né? Então, eu cito uma passagem que ele diz assim: existem lugares onde a alma só consegue chegar quando viaja sozinha. Esse lugar ou esses lugares são sagrados. É ali nesses lugares que a alma se encontra com Deus. Então não é de se estranhar que a quem Jó se dirija o tempo todo, seja numa afirmação de fé, seja numa afirmação de dúvida, seja numa afirmação de confiança, seja numa afirmação de desespero, é a Deus. E esse lugar de encontro com Deus não é um lugar necessariamente de compreensão. Quando eu me encontro com Deus, eu não necessariamente compreendo tudo. Eu nem sempre sinto Deus, eu nem sempre escuto Deus. Aliás, tem muitas vezes em que eu oro em que eu não sinto absolutamente nada, em que eu me sinto só. Mas é preferível esse encontro. Santo Agostinho disse assim: é preferível, eu prefiro encontrar-te não te compreendendo, do que te compreendendo não te encontrar. E há muita teologia que é assim, né? Compreende muito de Deus, mas não vive nada, não experimenta nada, não prova Deus na vida, né? Então eu sou como Santo Agostinho também, eu prefiro experimentar. Eu adoro o conhecimento, eu amo o entendimento, mas minha relação com Deus tem que ser mais do que isso. E Jó, em vários momentos do livro, ele admite não compreender. Tem um momento que ele diz assim: olha, quem sou eu para dizer o que Deus tem que pensar e o que Deus tem que fazer? O que ele não admite, e o que nós não podemos admitir, é perder Deus de vista. Então, ele disse lá no famosa frase que nós conhecemos, no capítulo 19, verso 25, diz: eu sei que o meu Redentor vive. E se há alguém que pode restaurar a minha sorte, se há alguém que pode fazer justiça à minha causa, é somente Ele. E se é alguém para quem eu posso escancarar o meu coração e dizer tudo o que eu estou passando, tudo o que eu estou sentindo, é para Ele. Porque é a única pessoa que eu sei que não vai se escandalizar. E sabe por quê? Porque antes que eu diga qualquer coisa, Ele já está vendo. Então não faz sentido não ser honesto com Ele. Ele já está vendo tudo. Ele já sabe o que vai no meu profundo do meu coração. É o que fala lá o Salmo 139. Esquadrinha os meus pensamentos, conhece o meu profundo. Então, eu posso descontar em Deus. Deus aguenta. Deus não vai ficar chateado. Deus aguenta. Afinal, Ele é Deus. A gente tem um certo salvo-conduto no relacionamento, né, no casamento, por exemplo. A minha esposa
e eu somos pessoas um para o outro em que a gente sabe que a gente pode descontar. Né? A gente tem um salvo-conduto de, sabe, no final daquele dia, às vezes a gente desconta, sem querer, um no outro. A raiva, o cansaço, o estresse, assim é nos nossos relacionamentos. A gente desconta em quem está mais próximo da gente, porque essa pessoa aguenta. Porque essa pessoa aguenta, porque essa pessoa nos ama, porque essa pessoa nos conhece, ela sabe que a gente não está num bom dia, ela sabe que a gente está passando por um momento difícil. Mas tem limites, né? Tem limites. E eu gosto de pensar que com Deus não tem. Não existem limites. Deus já me aceitou, Ele já disse que me ama, do jeito que eu sou. Então, não tem segredos não partilhados, não tem. Então eu entendo Jó e eu me identifico com Jó por isso. O segredo de Jó não foi viver uma vida e uma fé inabaláveis, mas foi em se abalando, em duvidando, em reclamando, em culpando Deus, não ter perdido a fé em Deus. Entende? Então eu estou aqui, Senhor, está difícil, mas o Senhor está comigo na jornada. Senhor, por que o Senhor não alivia a minha dor, Senhor? Mas o meu Redentor vive. Essas expressões de contradição humana, né? E nós somos cheios de contradições, e Deus sabe disso. Deus não tem ilusões a respeito de mim, Ele me ama, Ele não tem ilusões a respeito de mim. Os meus amigos podem ter ilusões a respeito de mim, a minha esposa, menos, mas talvez ainda tenha algumas ilusões. O meu filho, eu sou um herói para ele tem muitas ilusões a respeito de mim, e aos poucos ele vai perder essas ilusões. Mas Deus não tem ilusão nenhuma a respeito de mim. Ele diz, eu não tenho ilusão sobre você e eu te amo do jeito que você é. Então, nos próximos dias, quero concluir, eu quero sugerir um exercício para mim e para vocês. Eu sei que a gente está se conhecendo ainda, é a segunda vez só que eu venho aqui, mas me permitam sugerir esse exercício para vocês. Queria que vocês se juntassem a mim numa oração. Eu disse que o meu tema de hoje é uma súplica, então não é uma pregação, é uma súplica. Então eu não posso terminar senão chamando vocês para que supliquem comigo. Orem para o Senhor pedindo um pouco mais de paciência. Não apenas calma, é bom ter calma nas situações, diante de decisões que eu preciso tomar, diante daquela pessoa que está me irritando profundamente, eu preciso ter calma, certamente. Fazer coisas, perder a cabeça, me trazem consequências ruins, me fazem tolo, não é? E não sábio, mas mais do que calma, disposição para permanecer, mesmo quando eu perco a calma, né? Mesmo quando o meu corpo pede um pouco mais de alma e eu não consigo dar um pouco mais de alma, permanecer. Ore ao Senhor, pedindo essa disposição. Permanecer onde? Permanecer com quem? Primeiro, permanecer consigo mesmo. A gente não tem muita alternativa, não é mesmo? Tem uma música do Carlinhos Veiga que ele diz assim, eu tentei fugir de mim, mas para onde eu ia eu estava. Quanto mais eu fugia, mais para perto eu chegava. Então a gente não tem como fugir de si mesmo. A gente pode criar uma série de mecanismos de fuga, de defesa, de alienação, mas não fuja de si mesmo. Tem uma música do Titãs também que diz, não fuja da dor, porque fugir da dor é fugir da própria cura. Então, permaneça consigo mesmo, desse jeitinho que você é, aceitando mais quem você é, os dons que Deus te deu, os talentos que Deus te deu, as dores que você vem carregando ao longo da sua vida, os aprendizados que você vem acumulando também com essas dores, né? Não deixando que a agenda do mundo determine o teu ritmo de mudança, mas a agenda de Deus determine o teu ritmo de mudança. E Deus é gracioso e Deus é amoroso, Ele respeita o nosso ritmo. Ele nos chama a respirar segundo a transpiração do seu espírito, mas Ele respeita quando a gente está ofegante, cansado e não consegue respirar no mesmo ritmo que Ele. E Ele sempre tem esse convite, vinde como estás, vinde como estás. Segundo, permanecer ao lado das pessoas. Esse mesmo refrigério que nós encontramos no vinde como estás, a gente precisa estender fraternalmente às pessoas.
especialmente aquelas mais difíceis, especialmente aquela pessoa que, quem sabe, já te deu inúmeras razões mais que suficientes para você abandoná-la. Então, lembre-se de quem você é. Lembre-se de que Deus te aceita desse jeito. E não julgue essa pessoa feia demais, a ponto de ela não merecer o teu amor, a tua presença, o teu cuidado, a tua misericórdia, o teu perdão. Perdão não tem limites. Não tem limites. Jesus fala de 70 vezes 7, mas ele não está limitando o perdão. Mas 70 vezes 7 já é bastante. Como assim limitar o perdão? Não, 70 vezes 7 é um número simbólico. Você não vai chegar na equação final e dizer, quando eu completar 70 vezes 7, então eu não preciso perdoar mais. Você vai deixar de perdoar a si mesmo? Você vai limitar a misericórdia e o perdão de Deus? Você vai aceitar limitar o perdão dos outros? Então, por que você vai limitar o seu? Lembre-se de quem você é. E lembre-se que Deus te ama desse jeito. E do mesmo modo Ele pede para que você faça com os outros. E por fim, permanecer ao lado de Deus. A quem mais nós poderíamos recorrer? Só Ele tem as palavras de vida eterna. Então entregue a Ele os seus planos, os seus sonhos, as suas frustrações, as suas tristezas, aquilo pelo que você é grato, aquilo que você não pode mudar, as situações aparentemente irreversíveis, todo o peso, todo o fardo de ser quem você é. Entregue a Deus. Entregue a Deus, entregue a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse para a gente, e disse para as multidões, e Ele continua dizendo para cada um de nós, vinde a mim. Lá em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é nisso que a minha vida se sustenta, é nisso que a minha paciência, é nisso que as virtudes de Deus, a fé, a esperança e o amor se sustenta, na promessa de que Deus não coloca um peso maior, ainda maior, sobre os meus ombros do que aquele que eu já estou sentindo. Mas Ele diz para mim, vinde a mim. Eu sou manso e humilde de coração. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vamos orar? Obrigado, Paizinho, por esse amor inexplicável que o Senhor tem por cada um de nós, por cada um que está aqui. Obrigado porque para o mundo pode ser que a gente seja apenas um número, alguém a mais, alguém esquecido, o segundo, o terceiro, o quarto da fila, mas para o Senhor nós somos únicos. O Senhor nos chama pelo nome. E o Senhor, além de nos chamar pelo nome, o Senhor nos chama filhos e filhas amados. E não existe identidade mais importante do que esta, a de nos assumir diante do Senhor, diante de nós mesmos e para quem quer que seja, como filhos e filhas teus. Eu posso não ser nada no mundo e eu posso ser tudo, mas eu sou tudo para o Senhor. E eu sou tudo, e eu posso ser tudo quando eu admito, quando eu assumo que eu sou teu filho, e que não tem nada mais importante do que isso, e que não tem nada, absolutamente nada no mundo que possa tirar isso. Não tem nada, absolutamente nada no mundo que pode me separar do seu amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de mim. Obrigado porque o Senhor está do meu lado em todos os momentos da minha vida. Obrigado porque o Senhor estava do meu lado há 3 semanas atrás, quando o meu carro se foi
e colidiu de frente com o caminhão. Obrigado, Senhor, porque naquele momento, eu vi a minha vida se esvaindo. E em poucos segundos eu vi a minha vida retornando. E eu me vi saindo ileso disso tudo. E vi o Senhor não só livrando a minha vida, mas livrando a vida de outras pessoas. Obrigado, Senhor. O meu coração é grato ao Senhor, porque o Senhor me deu mais uma chance. Obrigado porque o Senhor nos dá segundas, terceiras chances. Mas que nós não fiquemos paralisados esperando essa chance, Senhor. A chance que nós temos hoje de ser diferente, de fazer diferente, de abraçar o Teu amor e de viver no poder do Teu amor, que nós abracemos com todo o nosso ser, com tudo que somos, com tudo que temos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Eu só peço um pouco de paciência. E eu só peço isso também para os meus irmãos e irmãs aqui. No nome santo de Jesus. Amém.